Com relação à prova de vocês, claro, já foi corrigida, né? Acredito que vocês já viram a nota, mas eu vou fazer, assim, um comentário de maneira geral no que diz respeito às questões, tá? Foi uma avaliação fácil, né? Tudo que nós discutimos em aula, e olha que a gente discutiu muita coisa, né? Desde o processo cultural, até a relação entre o direito, antropologia, diversidade cultural. Então, foi uma prova que se tivesse a possibilidade de colocar mais questões, eu teria explorado mais vocês, enfim. Agora, das questões, teve uma que me chamou muita atenção, que foi a que eu pergunto. Cite e explique duas dificuldades encontradas pela antropologia no início do século XIX, tá? E aí, o que aconteceu? Algumas pessoas se confundiram, né? E eu lembro que eu passei umas 2, 3 aulas voltando nesse assunto, porque eu expliquei que a antropologia, né, no seu início, ela teve, de fato, algumas dificuldades, né, na sua trajetória, até a constituição da sua ciência, né, digamos, a formatação da antropologia enquanto ciência. E aí algumas pessoas colocaram na resposta, foi a questão da pesquisa de campo, a dificuldade com relação ao preconceito que algumas sociedades têm com as culturas que não são a sua, né? Então, na verdade, o que eu estava pedindo nessa questão era que vocês colocassem lá aquelas dificuldades que nós discutimos, ou seja, nível de palavras, antropologia ou etnologia, grau de cientificidade, relação ambígua com a história, antropologia aplicada e assim vai, tá bom? Mas, no geral, foi uma prova fácil. Se vocês quiserem falar sobre a prova, fiquem à vontade, tá bom? E aí, nessa nova modalidade de avaliação, o questionário, o aluno, a proporção que responde às perguntas objetivas, ele já sabe, né? A sua pontuação. Então, se são 3 questões, eu dei uma checada aqui na nota de vocês. Algumas pessoas ficaram com 2 na objetiva, não é? Mas a média da turma foi uma média boa, ainda bem. E quando essas notas irão para o sistema? Assim que o coordenador, né, nos avisar que o sistema está aberto, nós vamos postar. Ah, professora, aqui não está aparecendo para mim, está aparecendo para mim só a nota da prova. Se está aparecendo para você só a nota da prova, ou seja, 7, digamos que você alcançou a pontuação máxima, é porque você não fez atividade valendo 3 pontos, tá? Então, quem fez já está bonitinho, 10, 9, né? E essa nota que vai lá para o sistema de notas, tá bom? Vocês querem fazer alguma pergunta? Ou não? Não, professora. Tá. Então, outra coisa. A partir de hoje, nós vamos iniciar o nosso segundo bimestre. E, como vocês já sabem, a disciplina é antropologia e sociologia jurídica. Então, agora nós vamos ver só sociologia jurídica. Então, se vocês forem lá na plataforma, tem um plano de ensino. O que a gente vai ver em sociologia jurídica? Está tudo especificado lá, tá certo? Eu já coloquei na plataforma o material de hoje, que é uma aula introdutória, falando o que é sociologia jurídica, qual é o objeto de estudo, o que a gente vai ver nesse primeiro momento, tá? Então, nós fizemos a avaliação de antropologia. A próxima vai ser só sociologia jurídica, tá? E aí nós podemos fazer até uma
um apanhado geral, por quê? Porque vocês já tiveram sociologia, tá bom? E a sociologia jurídica, ela é uma ramificação da sociologia. A sociologia jurídica, ela também pode ser chamada de sociologia do direito, tá? Então, em algumas faculdades, universidades, ao invés de sociologia jurídica, nós temos sociologia do direito. Essa disciplina é uma disciplina pré-requisito no curso de direito. Ela pode aparecer no primeiro período ou no segundo período, mas ela é uma disciplina obrigatória. Ela tem que estar no currículo, tá? Então, a partir de 1994, ela passa a ser obrigatória nos cursos de direito. E nos cursos de pós, né, ela não é obrigatória. A gente pode dizer que em uma pós-graduação em direito, o aluno ele vai ter a possibilidade de continuar, né, o processo da sociologia jurídica ou não. E como eu falei para vocês, não é obrigatória, mas no curso de graduação, sim. Quais são os teóricos que nós vamos ver em sociologia jurídica? Não modifica muita coisa na sociologia, não, tá? Por quê? Porque nós vamos ver Durkheim, nós vamos ver Weber e vamos ver Marx, porém agora com uma outra conotação, porque todos eles passaram pela sociologia jurídica, né? A gente pode dizer até que o Durkheim teve uma participação bem efetiva, porque ele escreveu, né, o fato social, e na sociologia jurídica, o direito é um fato, a gente estuda, né, o direito como um fato social. O Weber também, que foi um dos teóricos bastante, assim, significativos na sociologia jurídica, ele escreveu alguns livros voltados para essa área, também era um estudioso do contexto jurídico, então a gente entende que é essencial, né, que ele esteja agora fazendo parte na sociologia jurídica. O Marx, porque ele tem uma crítica, né, que vai aí buscar, com o capitalismo, tentar, né, construir uma crítica voltada para a humanização do direito. Aí nós vamos ver um pouquinho de Gramsci, que é um teórico novo para vocês, tá certo? O Escuro Neto, que é um teórico que a gente vai, se der tempo, eu já apresento hoje ele para vocês. Então, ao longo das nossas aulas, né, eu vou fazendo as apresentações. Então, qual é o objeto de estudo da sociologia jurídica? O objeto de estudo, ele está em movimento, que é a realidade jurídica, é o contexto jurídico, tá? Então, digamos que você vai ler um artigo lá no Google. Ah, professora, aqui eu vi que o objeto de estudo da sociologia jurídica é o direito enquanto fato social. Perfeito. Mas, né, nós temos alguns teóricos que fazem um resumo. Ah, o objeto de estudo da sociologia jurídica é o próprio contexto jurídico, é a realidade jurídica que está em movimento. Tá certo? E qual é a importância da sociologia jurídica para o direito, né? Nós temos algumas premissas no que diz respeito à questão comportamental na sociologia. E na sociologia jurídica, nós vamos fazer uma relação, tá? Nós temos aí a possibilidade de analisar o indivíduo que possui um comportamento que está à margem da sociedade, é aquele que cometeu um delito, né? É aquele que, digamos, já foi julgado, já tem ali a sua sentença. Podemos discutir também algo que está, né, muito... Agora deu até uma parada nas discussões em nossa sociedade por conta do contexto da pandemia, né? Então, a nossa cabeça só pensa nisso, pandemia, pós-pandemia, o que vai ser de mim, né? Como é que vai ser 2021, a vacina, não sei o quê. Então, a nossa cabeça está muito focada nisso. Mas, essas questões que envolvem, né, ressocialização, que é um ponto interessante, que a gente vai discutir um pouquinho na sociologia jurídica, até que ponto, né, o teórico, ele entende que há a possibilidade de ressocializar um indivíduo que cometeu um crime, há possibilidades,
Se sim, quais? De que maneira nós podemos construir um projeto interessante que possa sair do papel, que possa ser colocado em prática, né? Quais são as principais referências que nós temos de países que têm esse sistema aí prisional, mas que entende que, além de ser punitivo, precisa ser ressocializador. Então, nós podemos pensar em algumas questões para a gente trazer aqui para a nossa aula, no que diz respeito a este aspecto. Eu vou buscar aqui o nosso material, para eu começar aqui a fazer a apresentação para vocês direitinho, tá? Então, vejam, a sociologia jurídica, tá? Ela vai ser constituída pela sociologia, como eu já falei para vocês, assim como a sociologia da educação, a sociologia do trabalho, sociologia da religião, ela é a sociologia que vai estar apta a fazer a discussão, né, entre direito e esse contexto comportamental. Então, é um campo de estudo conhecido como sociologia jurídica ou sociologia do direito, que dedica-se à busca pela compreensão da organização e o desenvolvimento de instituições, formas de controle social, estudo de legislação, interação entre culturas jurídicas diferentes, construção social, debate de questões de cunho jurídico, carreiras jurídicas e, principalmente, a relação entre direito e mudanças sociais. E aí a gente vai observar a aplicabilidade, eficiência e obsolência das leis, tá? Porque no contexto sociológico, turma, é interessante falar para vocês que a gente vai observando, nós vamos traçando, né, o diagnóstico da sociedade no que diz respeito às modificações. Então, se a gente for analisar o contexto do século XX para o século XXI, são muitas mudanças, né? São várias as transformações que a sociedade passou e ainda vem passando. Então, será que não é chegado o momento, né, de se modificar aquela lei, ou até mesmo medir a eficiência, né, daquela lei, ou ter a necessidade de serem criadas novas leis por conta da dinâmica social? E a sociologia jurídica também, ela tenta trazer, né, uma maior humanização no que diz respeito, como eu falei para vocês anteriormente, a questão da punição, né, crime e a punição. De que forma nós vamos analisar esse contexto? E aí, eu trago um livro para vocês que é muito bom, do Michel Foucault, eu indico para vocês, é a leitura, assim, obrigatória para vocês, né? Vigiar e Punir. O Foucault, ele vai fazendo uma contextualização sobre as formas de punição, e aí ele passa, né, por vários momentos da nossa história. E é interessante, porque, fazendo um recorte, a gente percebe que no Brasil, o sistema, né, penitenciário, prisional, ele é feito para punir, né, e não para ressocializar. Ora, se eu já estou afirmando isso, então, professor, eu não preciso ver sociologia jurídica para, né, chegar a essa conclusão. Não é bem assim, porque nós sabemos que há indivíduos e indivíduos, né? Se eu estou falando de um pedófilo, de um serial killer, né, de um sociopata, um psicopata, eu tenho que, primeiramente, traçar aí o perfil desse indivíduo para saber, né, em que momento, ou se ele realmente um dia vai estar apto a voltar, né,
ao convívio social. Então, não é simplesmente você lançar a mão e dizer que, ó, é muito bonito a gente falar em ressocialização, vamos montar um projeto, vamos chamar profissionais, vamos trabalhar numa equipe né, disciplinar, vamos colocar esses indivíduos na sociedade. Não é só isso, não é? A teoria ela é muito bonita, mas na prática é muito diferente, certo? Então, embora esses sejam os principais alvos de análise dos estudiosos dessa área, não se pode limitar somente a isso, a sua atuação e suas temáticas. Os objetos de pesquisa da sociologia jurídica mostram-se diversos, né? Então, nós temos muitas possibilidades de fazer uma análise com a sociologia jurídica. São várias as áreas, né? Assim, uma forma de analisar se trata do fato de uma pesquisa relacionada à sociologia jurídica, podemos observar se os questionamentos direcionam-se a pensar a eficácia do direito na sociedade. Então, é um ponto interessante. Vamos pensar no direito, na nossa sociedade, o que o direito tem feito, né, no que diz respeito a todo o processo mesmo. E aí nós podemos discutir. Então, lançando mão desse aspecto, nós vamos sempre fazer a relação com a questão comportamental. Tá? Por quê? Porque nós estamos analisando um contexto social, a nossa sociedade. E não existe sociedade de um indivíduo, né? Não, a sociedade é o coletivo, é o bem comum. Então, nós temos que trabalhar essa versão, analisar as relações sociais, por que o indivíduo teve aquele comportamento, o que o levou a ter esse comportamento, né? Quais são as chances desse indivíduo ter um comportamento padrão. Então, são muitas as possibilidades. Os próprios termos mostram-se de uma amplitude que pode ocasionar confusão. Então, é o que eu falei para vocês no início, é sociedade e direito, né? Por si só, já são conceitos amplos. Então, quando eu falo em sociedade, eu tenho muita coisa para discutir, e direito também. E quanto à sociologia do direito e sociologia jurídica, embora sejam áreas próximas, alguns teóricos, eles acabam fazendo uma diferença, né? E outros não, dizem que é a mesma coisa. Eliane Junqueira, ela aponta que sociologia do direito vai tratar de uma área da sociologia destinada à compreensão dos fenômenos jurídicos, enquanto parte da vida em sociedade. E a sociologia jurídica seria uma área do direito, voltada para a compreensão da eficácia das instituições jurídicas e judiciárias. Então, ela é uma teórica, né, que acredita que sociologia jurídica pertence ao direito, mas isso foi muito discutido, né, no século XX, quando a sociologia entra nas universidades, nas faculdades, e hoje nós trabalhamos com a certeza de que a sociologia jurídica, ela pertence às ciências sociais, ou seja, a sociologia, né, antropologia, sociologia, ciência política, e o que vai ser modificado aí é só a nomenclatura, mas é a mesma coisa, tá? Mas foi algo que ela construiu, né, e nós vamos respeitar. Embora exista uma corrente que defenda essa diferenciação, existem outros estudiosos que preferem pensar que, a partir do pressuposto de que essas pesquisas carregam sempre um caráter sociológico e jurídico ao mesmo tempo. Então, se eu estou falando de sociologia jurídica, óbvio que eu estou fazendo uma relação entre o contexto jurídico e o contexto social. Mas, durante algum tempo, isso foi muito discutido. Por quê? Porque ficava nesse impasse, né? Bom, mas quem é que vai ministrar essa disciplina? É o bacharel em direito, é o advogado? Ou é o sociólogo, né? E aí,
depois de pensar em algumas estratégias e articulações, hoje quem ministra essa disciplina é o sociólogo, tá? Então, um exemplo desses debates, que a gente pode integrar essas discussões da sociologia jurídica, é o fato de a gente pensar, né, algo que já causa polêmica, que é a legalização da maconha. Então, nós podemos pegar o contexto jurídico e o contexto social. Se a gente fosse lançar mão de uma pesquisa, né, parte mesmo para um universo de pesquisa grande, nós iríamos chegar a uma determinada conclusão. E só depois disso é que a sociologia jurídica, né, entraria aí firmando, digamos, pensando nesse resultado, né? Não sou eu que vou dizer que sim, que é legal, que é interessante. Eu posso até ter as minhas colocações, mas eu não posso interferir, porque é a pesquisa, né? É um exemplo que mostra de que formas as mudanças na sociedade impulsionam as mudanças jurídicas, né? Em que, de fato, a dissonância entre as práticas sociais, a moral, a ética, né? E a legislação e a aplicação das leis invariavelmente geram esses debates. Sempre vai haver, né, esses debates. Se a gente for pensar na legalização da maconha, a questão do aborto, pena de morte. Então, a gente analisa, né, dentro do contexto do Brasil. É aqui, não adianta eu falar, não, porque lá na Finlândia, lá na Alemanha, né, é outra história, é outra realidade, é outra cultura, né? São outras questões, são outras vivências. Aqui no Brasil é diferente. Então, eu vejo muita gente falando, não, porque lá nos Estados Unidos, né? Ok. Então, quanto mais a gente traçar, né, uma discussão, com certeza irá melhorar a questão da reflexão, do refletir, né, em cima desse assunto. Porque se você for analisar lá nos Estados Unidos, você tem a possibilidade de uma criança, né, ser colocada em um programa com 8 anos, 7 anos, né? Tem um programa que passa até na televisão. Daqui a pouquinho eu lembro o nome, não sei se vocês já viram, que ele já é cometeu algumas infrações, ele é um infrator, e aí ele é colocado no programa até com o aval dos pais, porque não aguentam mais, e essa criança, esse adolescente, ele fica nesse programa e tem todo uma questão, né? Ele vai vivenciar o dia a dia na prisão. Tratamento de choque, o nome do programa. E é literalmente, né, um tratamento de choque, porque se essa criança, esse adolescente não sair dali, né, modificado, aí acabou, né? Não tem programa que dê jeito, mas são práticas que para os Estados Unidos deu certo. Imagina se a gente fizer um programa desse aqui no Brasil, né? O mundo caiu. Então, não adianta a gente discutir essas questões a nível mundial, nós temos que pensar a nível local, né? Principalmente. No que diz respeito às leis, é isso. Você tem que respeitar a especificidade de cada localidade. Então, essas transformações não ocorrem de modo assim, né? Repentino, instantâneo, é um processo que leva a ocasiona outras mudanças no comportamento, nas vivências de uma sociedade que tem como consequência transformações jurídicas, que são lentas, né? Todas essas modificações de leis, aplicabilidade, se essa lei ficou obsoleta, se não ficou, demora muito, né? Porque são várias instâncias para você, olha, saiu a lei, né? Então, realmente você precisa ali se debruçar em algumas análises, e há um processo burocrático também grande.
Então, através de gerações, né, essas transformações trazem resultados de evoluções em diversos campos, especialmente da relação com diferentes culturas, costumes e até mesmo sistemas legislativos. Até agora, vocês têm alguma pergunta? Não, professora. Muito bem. Então, vamos seguir. Então, nós temos um debate em torno da pena de morte, né? Eu já adiantei para vocês aqui como exemplo, que é algo que gera muita discussão no campo da sociologia jurídica, à medida que é uma pena utilizada em muitos países, mas que nem por isso, né? Como eu falei, não vai se tornar universal. Por quê? Porque cada lugar possui as suas particularidades. A sua não aplicabilidade deve-se provavelmente ao fato de encontrar resistência, né, lógico, no que diz respeito à moral de muitos países, incluindo aí o nosso. Mais uma vez, o debate entre ética e moral na sociedade mostra-se refletido na aplicabilidade e na constituição do sistema legislativo. Então, essas duas palavrinhas, ética e moral, que cabem até uma discussão, né? Porque quando a gente fala em ética e moral, nós vamos estar falando aí sobre as leis, né? A questão da forma como a sociedade analisa o nosso comportamento, o que pode ser colocado de lado, o que não pode, né? Existe um código de ética muito forte. E, além disso, você tem a questão do padrão, né? Um padrão social que é moldado pela nossa sociedade. Então, é óbvio que você vai ter aí problemas todas as vezes que você tocar em questões que são, assim, polêmicas. E aí, finalmente, a sociologia jurídica compreende o quê? Que todo fenômeno jurídico é um fenômeno social. Porém, nem todo fenômeno social é um fenômeno jurídico, tá? A regulação da sociedade através de leis parte essencialmente dessas práticas sociais, e não o contrário. E aí a gente pode analisar aqui, né? Rapidinho. Todo fenômeno jurídico é um fenômeno social, mas nem todo fenômeno social é um fenômeno jurídico. Aí nós vamos ter que fazer uma análise mais, assim, né, específica e depois mais abrangente, para a gente entender esse parágrafo. Primeiro, porque a gente vai analisar o contexto do fenômeno jurídico, né, como um fato social, tá? Mas agora dentro da sociologia jurídica, tá bom? E não simplesmente o fato social que a gente viu lá na sociologia com Durkheim, tá bom? O sistema jurídico tem uma dimensão que é temporal, na qual... Quem está chegando aqui? Na qual pode se transformar, de modo que é preciso estudar seus sentidos, né, modalidade de sua evolução e a relação que mantém com as evoluções e transformações da sociedade. Então, é justamente a relação entre transformações sociais e transformações na dimensão jurídica que a sociologia jurídica ela vai o quê? Analisar, né? Então, como eu falei para vocês no início, nós vamos fazer uma relação, tá? No que diz respeito à sociologia jurídica e ao direito. Então, se eu buscar aqui o Weber para vocês devem lembrar que ele tinha como objeto de estudo a ação social, que é o nosso comportamento. Então, dentro da sociologia jurídica e no direito, é o que a gente mais analisa, né, o comportamento do indivíduo. Porque que o indivíduo que vive em sociedade, né, constrói as suas relações sociais, as suas interações, num dado momento resolve, né,
cometer um crime. Então, aí você faz a relação entre direito e sociedade, comportamento. E o próprio Weber falou sobre isso, né? Quando ele especifica os tipos de ação social, né? Ação social. Professora. Oi? Esse estudo aí da sociologia sobre a ação social, ela deu base para o estudo psicológico? Na verdade, assim, nós temos na sociologia, né, uma interdisciplinaridade com a psicologia, com a antropologia, mas eu não posso, né, categoricamente, dizer que sim, porque também no século XIX nós já tínhamos aí a psicologia e as suas pesquisas, até mesmo com a psicologia jurídica, né, que surge da psicologia. Então, a gente diz que é um trabalho interdisciplinar. Mas é claro que, em um dado momento, né, a gente vai ter a participação dessas áreas, da sociologia, da antropologia, da filosofia, da psicologia, para tentar analisar um contexto. Então, hoje, se você for entender um crime, né, um caso de assassinatos em série, você vai ter a sociologia jurídica, a antropologia psicológica, e você vai ter a psicologia jurídica, que é interessante. Certo? Certo. Agora só um minutinho, que eu vou pegar ali a continuação. E aí, assim, depende muito também, né, dos casos. Mas o que a gente mais discute na sociologia jurídica é, de fato, a relação do comportamento, né, com esse contexto jurídico, até do início, digamos assim, né, a você analisar um crime, até chegar no ápice, né, ou seja, aquele julgamento, né, e a possibilidade de você trazer novamente esse indivíduo para o convívio social. No caso, aquele processo de ressocialização, né? E por que é algo que gera muita polêmica, né? Debates, discussões, da mesma forma como a pena de morte, mas nós temos aí pessoas, claro, no contexto jurídico também, mas fora deles, fora desse contexto jurídico, pessoa comum, né? Um indivíduo comum, que às vezes não entende todo esse processo, e aí acaba sendo até taxativo, dizendo que sim, que todo mundo, né, tem a possibilidade de ser ressocializado, até o pior dos indivíduos, cometer o pior dos crimes, tem a possibilidade de voltar ao nosso convívio. E aí nós podemos puxar na nossa memória quem? Me digam aí, crimes hediondos que chocaram o nosso país. A Suzane von Richthofen. Suzane Richthofen, quem mais? Caso da Elisa Samúdio. Da Elisa Samúdio, né? O caso do goleiro Bruno. Que esse é um caso à parte, né? Mas já a gente discute. Outros. Tem outros, né? O caso daquela menina, professora, que foi jogada lá de cima lá do prédio. Como era Eloá, né? Era o nome dela? Da menina que tu fala criança? Sim, pelos pais dela.
Ah, do Alexandre Isabela Nardoni. Nardoni. A Isabela. Ah, sim. A pastora, professora, aquela flor de A lis, Eloá né? foi O nome cárcere dela. privado. Também. Então, vamos organizar. O primeiro, deixa eu ver, não sei se foi Paulo que falou, que foi da Suzana. Quem foi que falou da Suzana? Marcelo. Marcelo falou da Suzana. Esse é o emblemático, né? Porque teve todo aquele contexto, teve aquele choro, teve aquela forçação de barra, que ela foi lá no velório, chorou na frente das câmeras, fez aquela carinha, né? De agora, eu tô sem os meus pais. E, no entanto, depois, nos desdobramentos, a gente foram percebendo que ali foi de fato, algo muito premeditado, arquitetado, né, estrategicamente, por uma mente brilhante, que ela é, né, extremamente inteligente, é uma menina muito culta, e ela, a gente pode dizer, fala línguas, né, poliglota, sempre teve um nível de conhecimento muito alto, e acabou articulando a morte dos próprios pais. Então, nós tivemos dois momentos, o momento da Suzane, que estava sofrendo pela morte dos pais, né, órfã, e nós tivemos aquele momento que foi o mais importante, que realmente não só o Brasil parou, mas o mundo, porque foi algo discutido fora, né, daqui. E foi realmente aquele choque quando nós tivemos ali a certeza de que ela havia premeditado e arquitetado tudo com o seu namorado e o cunhado. Então, foi aquele choque, né? E aí, ao longo do seu percurso, a Suzane fez o quê? Teve bom comportamento, prestou vestibular, passou, né? Mas não cursou, casou na prisão, parecia nas entrevistas sempre com aquele rostinho angelical, sempre muito bem instruída, não foi? Não sei se vocês vão lembrar muito, né? Eles eram novinhos. Mas, aos poucos, nós fomos percebendo que ela foi construindo também uma imagem para o indivíduo que não vivencia esse contexto jurídico, né, sociológico, se deixa levar. Diz, não, ela cometeu um erro, mas ela está apta a voltar ao nosso convívio. E assim, depois de várias análises, né, com seu perfil, Suzana muitas vezes teve a possibilidade de sair da prisão. Eu não lembro hoje se ela está condicional, mas ela já saiu, né, com vários indultos. E até hoje, assim, é um crime que choca, né, pela frieza dos detalhes, porque foi algo muito pensado, e sair da mente da própria filha, né, é algo, assim, patológico. Então, foi um crime realmente que chocou. No caso da Isabela Nardoni, a gente ainda ficou com aquela questão da dúvida. Nossa, mas quem jogou? Foi o pai? Foi a madrasta? Como é que foi? E até hoje, se a gente for analisar, é um crime que ficou assim, né? Meio que sem um indício forte, porque mesmo na reconstituição, tem lá, disse que a menina, tiraram a menina do carro, vieram no elevador, colocaram a menina na cama, disse que teve uma possível briga com a madrasta, mas até então ninguém sabe quem jogou, né? Sabe-se que ela foi atirada, mas não sabe quem, se foi o pai, se foi a madrasta. E também foi algo que chocou bastante, né? Inclusive, esse crime hoje tem uns 18 anos. Tem uns 13, porque eu estava lendo que se ela tivesse viva, ela iria ter 18 anos, a Isabela. E qual foi o outro, Paulo, que tu falou? Do goleiro Bruno lá. Ah, tá.
E esse também é um bem emblemático, porque até hoje ninguém sabe cadê o corpo da Elisa Samúdio, né? Tem muita coisa, mas a comprovação mesmo. E é interessante porque hoje ele está incondicional, né? Ele sai, está trabalhando, ele volta. É como se realmente ele tivesse cometido um pequeno delito e que a sociedade, pelo menos uma parcela da sociedade, já o desculpou, porque hoje ele tira foto, né? Ele voltou ao convívio social, ele continua lá na sua profissão. Em contrapartida, o filho dele vive com a avó, né? Claro que precisa de um acompanhamento psicológico. E assim a gente vai percebendo que o indivíduo, quando ele começa, né, premeditar um determinado crime, e aí a gente tem que pensar também nos níveis, né? Se a gente for comparar o crime da Suzane Richthofen com o crime do goleiro Bruno, você vê que não existe um parentesco, né? Mas também é um crime hediondo, certo? Mas a gente for analisar no que diz respeito à questão da sociologia, né, de um padrão, colocando aí o conceito de fato social, a gente vai ver que é um fato social patológico. Por quê? Porque foi a filha matando os pais. Então, são muitos crimes, né, muitos. Tem uma autora, Lana Casoy, o nome dela. Ela fala sobre esses crimes. Aqui no Brasil, ela é, assim, uma das melhores, se não for a melhor, né, no que diz respeito a esses crimes. Ela participou da reconstituição, né, da Suzane Richthofen. Ela já está nessa área há muito tempo, e ela também está participando, porque vai ter um filme, né, da Suzane Richthofen, se não me engano, a menina que matou os pais, uma coisa assim. E ela está ali ajudando, orientando na construção desse filme, tá? Agora, o outro lado é justamente esse, né? Saber analisar, refletir, se de fato essas pessoas estão aptas, né, a voltar ao nosso convívio social. Porque é algo que também chama bastante atenção, é a história desses indultos, né? Indulto do Dia dos Pais, o indulto do Dia das Crianças. Nossa, mas fulano matou o filho, ele vai sair no indulto do Dia das Crianças. Mas por quê? Porque está lá na lei, é legítimo, ele teve bom comportamento, ele trabalhou, ele não causou nenhum problema. Então, ele tem direito. Então, são essas questões, né, que nós vamos tentar, eu digo tentar, porque é muita coisa, né? Analisar e trazer para o nosso convívio aqui, das nossas aulas, tá certo? Deixa eu buscar agora aqui que eu ia falar para vocês. E aí, assim, turma, esse aqui material, ainda não vou colocar na plataforma, não. Coloquei só o texto introdutório. Esse aqui é um artigo que nós vamos trabalhar hoje e na próxima aula também, tá bom? O nome desse artigo é Caminhos para a Sociologia Jurídica, um estudo. E aqui nesse artigo nós vamos ter alguns teóricos que vão discutir justamente a aplicabilidade da sociologia jurídica, né? Porque também teve, assim, em alguns momentos, discussões no que diz respeito a quem iria ministrar essa disciplina, né? Como eu falei para vocês, é o advogado, é o bacharel no direito, ou é o sociólogo, né? Então, a gente vai pontuar aqui essas questões. Então, nós já sabemos que a sociologia é uma ciência social que estuda o desenvolvimento, a origem
e o dinamismo dos grupos humanos, ou seja, nossos comportamentos, né? Nosso comportamento. Dito de outra forma, a sociologia estuda os fatos sociais, ou seja, os comportamentos humanos que resultam de nossas relações, né? Tem existência exterior ao indivíduo e exercem constrangimento sobre ele. Aqui é aquele conceito de Durkheim, que o fato social, né, vai sempre influenciar os indivíduos. Um autor, né, que é o Arruda Júnior, ele vai complementar dizendo o seguinte: ao ter por objeto de estudo os fatos sociais, a sociologia não pretende exercer o monopólio nesse estudo. Claro que não, porque você tem outras áreas que também analisam os fatos sociais, né? A antropologia, a psicologia. Na verdade, nada do que se refere à vida do homem em sociedade é estranho ao sociólogo, que tanto pode estudar as relações familiares, né, a vida política, as práticas culturais ou os lazeres. Então, nós temos muitas possibilidades de analisar a sociedade. Só que a sociologia jurídica, ela analisa por esse ângulo, né? Claro, contexto jurídico. E o Moraes, ele vai dizer o seguinte: ao se olhar para a definição de sociedade, podemos entender que não está dito que não possa existir sobrevivência humana fora do grupo, ou seja, pode-se sim imaginar homens sobrevivendo fora de um grupo, né? Pode. Eu lembro que eu já até discuti isso com vocês. Em antropologia, nós sabemos que hoje tem um movimento aí de pessoas que estão saindo do convívio social e vivendo o quê? De maneira isolada, não é? E alguns programas falam muito sobre isso. Então, no Brasil também está crescendo esse movimento. Só que nós não podemos esquecer que o homem nasceu para o agrupamento, né? Para o coletivo. Os que resolvem, ou que resolveram sair do convívio social, é porque com certeza sofreram algum trauma. Não é assim, de uma hora para outra, eu vou esquecer essa sociedade, eu vou me isolar no meio da floresta, vou me isolar lá em Santo Amaro. Até que não seria uma má ideia, né? Vou me isolar lá em Barreirinhas. Só que eu estou falando de isolamento. Eu não estou falando de passar uns dias, né, sozinha. Então, é diferente. Então, a gente vai percebendo que para um indivíduo chegar a essa proposta, né, digamos assim, é porque foi algo muito idealizado. Não é simplesmente você me falar, não, professora, mas eu sou tímido, eu sou antissocial. Eu digo, tá. Mas isso não quer dizer que você vai se isolar lá no meio da floresta, porque você não quer ter contato social. Não. Você precisa sofrer um trauma. Mas que trauma? Ah, não sei, de repente você tem uma história, e é verídica, depois vocês pesquisem. Passou até na Record. Um senhor, um velhinho já, acho que ele já até faleceu. Ele morava numa caverna. Não sei se eu cheguei a contar essa história para vocês. E aí o repórter foi atrás dele, porque ele queria entender o que fez esse senhor largar o convívio social, a família e tal, e se isolar numa caverna. Aí ele descobriu que ele era noivo, já estava tudo, casamento marcado. Isso lá na década de 60, né? Por aí, 50. E a noiva terminou com ele. E foi um baque, né? E ele nunca conseguiu reerguer desse baque. Então, ele sofreu um trauma muito grande. Aí resolveu largar tudo e se isolar, né? Então, depende muito do que você vivenciou, tá? E aí aqui chegou
um ponto que a sociologia jurídica, né, ela vai surgir quando? Na metade do século XIX. A gente pode dizer da mesma forma a sociologia jurídica, né, que a sociologia. Por quê? Porque a sociologia jurídica vem da sociologia. Então, surge na metade do século XIX, passou a ser disciplina em 1994, que eu já falei para vocês. Ah, professora, então quer dizer que na Facam tá certo, né? Em sociologia jurídica. Tá. Não só na Facam, nas outras universidades, nas outras faculdades, tem que ter sociologia jurídica. Ela pode ser no formato EAD, não interessa, mas ela tem que estar lá no currículo, né, do curso de Direito. E aí é que vai ter a variação, se é a sociologia jurídica ou se é a sociologia do direito, tá? Nós tivemos uma reforma curricular que foi justamente né, buscando aí a discussão entre a relação entre o universo jurídico e o social. Porque, turma, quando a gente constrói um currículo de um curso, né, é diferente de você, eu vou construir aqui um currículo do primeiro ano do ensino médio. Ok, é algo como se fosse assim, quase, né, universal, porque você tem a base comum curricular, o que tem aqui em São Luís, tem lá em São Paulo, tem lá no Rio de Janeiro, com algumas diferenças, claro. Mas quando a gente constrói um currículo na universidade ou na faculdade, o negócio tem que ser feito com, né, um rigor. Então, em 1994, você tem a abertura para a entrada da sociologia jurídica. Mas, eu não sei se vocês sabem, né, nós tivemos um período muito conturbado no Brasil, a época da ditadura militar, aí saiu a sociologia, saiu a filosofia do currículo, aí depois volta de novo, sociologia e filosofia. E assim, nessas idas e vindas, foi quando, nesse período, a sociologia jurídica entrou realmente no currículo e não saiu mais, tá? A autonomia da sociologia jurídica, o segundo Arruda Júnior, foi tema de ampla discussão por parte de sociólogos e juristas. Então, foi muito discutido, realmente. Eu já falei para vocês. Mas qual era o tom dessa discussão? Saber se a sociologia jurídica pertencia à sociologia, né, se era realmente uma sociologia especial, como a sociologia da arte, da política, da educação, ou se pertencia ao ramo do direito. E aí, hoje, é muito raro que um advogado ou um bacharel em direito ministre essa cadeira de sociologia jurídica. Mas ainda podemos encontrar, né? Depende muito da instituição. Mas lá na Facam, sou eu, entendeu? Se não for eu, vai ser um outro cientista social. Mas, de repente, né, aconteceu alguma coisa na instituição X, e aí foi colocado à frente da disciplina um advogado. Tá? Aí fica a cargo da instituição, mas isso abre precedentes para discussões, tá? Então, a sociologia jurídica, ela surge na metade do século XIX, né, já falei para vocês. Vai ter aí, a gente fala, né, várias sociologias, também já comentei com vocês, que é um desdobramento da sociologia que trata do direito, a sociologia jurídica, no sentido de contribuir para a compreensão do fenômeno jurídico. Aí tem sua origem, seu conhecimento, sua evolução e sua relação com o processo histórico. Ora, se nós formos pensar, por exemplo, no que eu estava falando da ressocialização, né, e da punição, nós vamos ver que durante a nossa história, vamos pegar lá o século XVI, XVII, XVIII, né, nós vamos ter uma forma de punição.
ou teremos várias. E ainda se a gente for fazer mesmo um recorte, né, maior, muito antes desses séculos, como eram essas punições. É interessante. Depois a gente faz até uma pesquisa. Então, a proposta da sociologia jurídica, de acordo com o Cavalieri Filho, é compreender o direito como fato social, e não apenas como um conjunto de normas que formam um sistema fechado, né? Porque a gente tem muito essa visão de que o direito é algo muito sério, que tem um rigor, né? E é verdade. É verdade, mas a gente tem que tentar desconstruir isso, porque não adianta você pensar que é um sistema lógico e fechado, né? A gente tem que fazer uma relação com a vida real. Qual é a realidade jurídica? A realidade é essa aqui, a sociedade se modificou e nós não podemos aceitar, né, que em 2020 a gente ainda discuta essas questões, porque foi algo que ficou lá no passado. Então, Professora, oi. eu estava estudando sobre a questão do conflito de interesses, e lá consta que é um fenômeno sociológico, né? Uhum. E é interessante porque é bem isso. Os conflitos de interesses nas relações entre pessoas vai acarretar no uso do direito. Sim. Então, é uma dependência bem, assim, acentuada entre as relações humanas e o processo jurídico. Exatamente, não adianta você falar de relação social, comportamental, interação, se você não adicionar isso o enfoque jurídico, né? Só que a gente também tem que pensar que é o mundo real, né? Como o Cavalieri Filho coloca, é ligar a doutrina jurídica à vida real, dando um enfoque sociológico à realidade jurídica. Qual é o nosso contexto hoje, real, da nossa realidade jurídica? São muitos os conflitos, muitos, né? Vão desde nível familiar, né, trabalhista, até mais amplo, que é justamente a nossa vivência com os outros, né? Porque se a gente vive em coletividade, uma hora ou outra vai surgir os conflitos. Aí depende muito das instâncias, né? Menor ou maior grau. Os conflitos em família, a gente pode dizer assim que, a grosso modo, rapidinho a gente resolve, né? Digamos assim. Mas em uma instância maior, o conflito no trabalho já começa a ficar mais complicado, né? E aí a gente traz para a nossa sociedade o conflito na política, que a gente está observando agora, né? Na época dessas eleições. E fora isso, o que nós estamos vivenciando, que é o contexto da pandemia, né? E muita gente falando do pós-pandemia também. Ok, mas na verdade nós ainda estamos vivenciando. Deu uma amenizada, mas ainda não acabou, né? Que todos os dias, se a gente for ver lá no boletim, tá lá. Tem casos ainda acontecendo, né? E tomara que não tenha uma segunda onda aqui no Brasil. Mas o que por aí afora, em alguns países já foram detectados. Então, esse momento que a gente viveu desde do isolamento, da quarentena, hoje não, que já tem uma flexibilidade, né? Inclusive, tem alguns locais que a gente parece até que decretaram o fim da pandemia, né? Decretaram o fim da pandemia, a vacina já chegou, porque tu olha assim e digo, o quê? Onde é isso, gente? Uma aglomeração, outro dia eu vi um vídeo, um samba, lá no centro histórico, eu digo, não, eu não acredito que tá essa aglomeração todinha aí, o povo lá coladinho, dançando, pegando fogo. E a gente continuando, né, falando dessa pandemia, não porque o isolamento, não porque não sei o quê,
não pode isso, não pode aquilo, e, de um lado, também os candidatos, né, políticos, fazendo lá aglomeração, tudo isso, né, está acontecendo. Então, é difícil, mas, enfim, a gente está vivendo isso desde março, né, então, 17 de março foram suspensas as aulas. Só que a gente pensou, não sei vocês, mas eu pensei que fosse assim, tipo, 2 semanas. Vamos suspender as aulas aqui 2 semaninhas e daqui a pouco tá tudo tranquilo. E nisso, falta 2 meses para o ano acabar, né? Então, foi um contexto que a gente está vivenciando muito problemático, porque as pessoas estão ansiosas, depressivas, doentes, física e mentalmente, né? Tudo isso acontecendo. E o que a gente analisa é que as pessoas adoeceram mesmo. Se não adoeceram do Covid, foi por outras razões, e uma delas é a saúde mental. Eu estava lendo, gente, foi uma professora que me mandou ontem, é uma notícia que diz assim, deixa eu ler aqui para vocês, deixa eu pegar aqui. Está aqui. Cerca da metade dos professores universitários estão com fadiga elevada e exaustão, né? E aí a gente pode dizer que sim, é verdade. Claro, não só os professores, os alunos com certeza, porque todo mundo foi pego de surpresa, né, nesse novo processo de ficar com essas aulas remotas. Mas nós tivemos que nos adaptar, né? Mas nem todo mundo consegue. Fora isso, tem uma pressão. Faz assim, não faz assim, usa isso aqui. Então, a saúde mental abalada mesmo, total, né? E outros casos que nós sabemos de pessoas que perderam seu emprego, né? Perderam sua vida. Então, é muito complicado. Então, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, daqui a um tempo, a sociologia vai explicar também, né? Já vamos pensar nisso, para outra geração. Em 2020, né, nós vivenciamos um ano, assim, bem caótico, por conta da pandemia, então, a sociologia, a história, a antropologia, a gente vai ter que explicar, né? E tomara que não tenha outra, né? Que a gente não possa vivenciar outra pandemia, porque se essa aqui foi dessa forma, hein? Em 2020, com tanta tecnologia, acho que ninguém nunca imaginou, né? Porque a última pandemia foi em 1918, da gripe espanhola. E olha que durou 2 anos, imagina, você passar 2 anos nesse processo de isolamento, quarentena, agora pode sair, aí ele saiu, aí vinha a segunda onda, não, e agora volta para casa, tá? Então, é bem complexo a nossa realidade, né? Mas alguém tem que analisar esse contexto, então vai sobrar para quem? No nosso caso aqui é para a sociologia, e para a sociologia jurídica. Então, um ponto interessante, por que a violência urbana aumentou, né? Na época de pandemia, aumentou por quê? Por que o consumismo também aumentou? Então, é uma coisa que vai puxando a outra, tá? E aí o Brito fala assim, existe uma tendência a ver o direito como coisa estável e tendente à própria conservação. Os costumes são forças condicionantes do comportamento social e estão sempre em transformação. Desta realidade foi que a sociedade, já complexa, extraiu a solução de editar o quê? Formalmente normas de comportamento, que seriam as regras do direito. E aí ele continua, né? O Brito comenta que o acelerado processo de mudança da sociedade
leva a um caminho repleto de conflitos, confusões e incertezas. Exatamente o que eu falei para vocês, né? Hoje nós vivemos esse momento, conflito, confusão, incerteza, porque ninguém sabe como vai ser 2021. Nós só podemos, né, pedir que seja muito melhor 2020, mas nós não sabemos se de fato a gente vai conseguir sair desse caos, né? Porque você tem a questão do emprego, questão da renda, um monte de desempregado no nosso país, não sabemos como é que vai ficar, né? A questão das escolas, como é que vai ficar as escolas? Muitas escolas já estão fechando, né? Então, tá complicado. E fora isso, a gente ainda tem a questão política, né? Que também é um aspecto bem complicadinho no nosso país. Então, em função disso, o direito moderno, ele vai encontrar-se no meio social em que as soluções aos problemas parecem não resolver, e sim criar novos problemas. Em virtude dessa mutabilidade da sociedade e, consequentemente, do direito, a sociologia jurídica ela vai encontrar dificuldades para estudar, né, todos esses problemas, como eu estava falando para vocês. Porque a gente analisa hoje, mas se você for pensar, né, cronologicamente, daqui a 5, 10 anos, nós vamos estar discutindo esse mesmo contexto, né? Claro, só que há 5 anos a gente vai discutir, nossa, mas em 2020 nós vivenciamos um período, né, muito difícil, no que diz respeito ao comportamento das pessoas, foi muito modificado, né, foi uma crise geral, mas vocês lembram que no início de 2019 teve aquele problema lá em... Como foi o nome da cidade, gente? É Minas Gerais, que caiu aquela barreira? Foi logo em janeiro. Lembra? Brumadinho? Isso, exatamente, Paulo. Então, foi assim, começou 2019, janeiro, pá, Brumadinho, né? Logo de cara esse crime ambiental aí. E aí a gente passou 2019 recebendo muita coisa, né, negativa. E aí muita gente fala, nossa, mas 2020 tem que ser muito melhor. Nossa, 2019 foi assim, né? Não sei vocês, mas o meu 2019 foi assim, pior ano para mim, pior. E aí quando veio 2020, não, agora vai ser bom, vai ser maravilhoso, tá tudo encaminhando. Aí, pá, né? Chegou março. E é engraçado, porque quando a gente vai construindo as nossas análises, né, eu lembro que minha filha chegou do colégio em dezembro, e ela disse assim, mãe, tá circulando aí um vírus na China, coronavírus. Aí eu disse, não, minha filha, mas está muito longe, lá na China, não chega aqui não. E aí ela disse assim, será? E saiu, né, como quem tivesse assim, rindo da minha cara, será? Morta de preocupada. E passou dezembro, janeiro, fevereiro. E aí, quando chegou março, ela veio e falou comigo. Ela tinha 12 anos, né? Agora tem 13. Ela falou, lembra, mãe, quando eu te falei, em dezembro do coronavírus? E olha o que a gente está vivenciando agora, né? Então, a gente analisa que essa geração, né, seus 10, 12, até os seus 14 anos, já tem uma nova visão, né, geral, digamos assim, da sociedade. Que eu falo mesmo para vocês. Eu não acreditava que esse vírus iria chegar aqui, não. Porque se a gente for ver realmente, apontar na história, todas essas doenças, né, essas historinhas de pandemia e tal, foi a primeira vez que a elite, né, trouxe. Já era para pensar?
que foi a elite que trouxe o coronavírus? Vamos dar Sim. agora uma de Marques, né? Criticar. Professora. Oi, deixa eu pausar aqui para eu ir pro chat, peraí, rapidinho. Oi. É interessante também ressaltar que o vírus ele não foi propagado somente esse ano. Em 2019 já tinha alguns casos esporádicos e até aqui no Brasil foi encontrado a amostra do vírus que datava do ano passado no esgoto de Santa Catarina. Eu estava vendo isso aí. Foi, então, tá aí. O vírus ele já circulava aqui no Brasil e em vários lugares do mundo, só que ainda não tinha essa contaminação em larga escala. Uhum. E eu lembro que alguém já falava desse coronavírus aqui no Brasil em meados do carnaval. Sim, professora. Se já era o carnaval ou se eram os dias que antecediam o carnaval. Até Mas passou na Globo o Drauzio Varela dizendo que não passava de uma gripe, para todo mundo ficar despreocupado. Exatamente. Aí depois, os mesmos que diziam que não era nada, começaram com a teoria do caos. É difícil, né? Porque, exatamente, Nájila colocou aqui, teve muitas críticas com relação a isso, né? Mas isso também impulsionado pela questão do carnaval, né? Diga, Esther. Exato. E aí a gente pode pensar nisso com relação de situações, entendeu? Uma coisa é afirmar que não tem problema enquanto não está em um estado que leva a um crítico, entendeu? Outra coisa é quando já estamos em um estado crítico, entendeu? Um estado onde a sociedade ela tem que se observar, ela tem que se cuidar, e a gente afirma sobre a não periculosidade do vírus, entendeu? Então, eu acho importante a gente entender o contexto de alguma coisa falada, entendeu? Para o momento em que isso é exposto. Sim, claro. Mas digamos que, né, na apresentação desse primeiro caso, a gente já estava imbuído nessa história de carnaval mesmo, né? Mas aí você não vai dizer, não vai ter mais carnaval, tudo organizadinho por conta do coronavírus. Claro. Professora. Rapidinho, Paulo, eu conversando com minha filha, eu fui até um pouco ingênua, porque eu não pensei, né, nessa possibilidade de um vírus que está lá na China chegar aqui no Brasil. Ou eu pensei, mas eu juro para vocês, eu ficava assim, pode chegar, mas isso vai demorar, e vai ser assim, um caso esporádico, né? E tá aí o que foi que aconteceu. Diga, Paulo. E essa semana o governo da Espanha, ele já alertou sobre uma nova onda do coronavírus. E o que eu estou vendo é que parece que as pessoas estão repetindo o mesmo erro do carnaval. Agora chegou a campanha política e os políticos não estão nem aí, estão tocando o barco aí, fazendo carreata no meio da rua. E é o mesmo erro, professor, porque o vírus ele pode se dissipar de novo, ter uma nova onda. Sim. A médica, eu estava vendo uma entrevista na CNN, uma médica infectologista falando, né, que nós não podemos facilitar, que nós ainda estamos na primeira onda, né, estamos ainda ali sob aquele efeito, está diminuindo, claro, está diminuindo, mas, gente, é uma doença que nem os próprios médicos, né, têm, assim, um suporte, eles estão falar igual o Olavo, o coordenador de vocês, que disse assim, como ele falou? Trocou o pneu do carro com ele andando, né? Aí é complicado. Quem me chamou? Eu, professor. Otávio. É porque algumas pessoas não sabem, na verdade, é que o coronavírus era um vírus que já existia anteriormente. O que está acontecendo é que o vírus, ele é um vírus mutagênico, ele mudou a sua própria estrutura e isso permitiu que ele infectasse esse maior número de pessoas. O que as pessoas não levam em consideração é que ele ainda está se modificando. As pessoas que criaram uma resistência a ele é porque
foram infectadas com a fase primária do vírus. Ele continua se modificando. Ou seja, elas estão achando que porque não foram contaminadas, não vai acontecer. Sendo que o vírus continua se modificando, se fortalecendo. Daqui a um tempo, quando sair a vacina para combater esse vírus, ele ainda vai continuar se modificando porque ele é um vírus mutagênico. Quando o Drauzio Varela falou que era só uma gripezinha, ele se referiu que ele se comportava como uma gripe. Uma pessoa ela não é contaminada com a gripe só uma vez na vida, porque o vírus da gripe é um vírus mutagênico, ele se modifica toda vez. E as pessoas têm que levar isso em consideração, mas não levam. É o que está fazendo com que os números toda vez aumentem e diminuem nos estados. No Maranhão, outro dia já estava em alta. Agora, essa semana, a parede já voltou a cair. E as pessoas não levam isso em consideração. Voltou a cair, mas assim, se isso não for sanado com essas histórias de aglomerações, gente, sinceramente, eu tô um pouco apreensiva, porque é complicado, né? Você tem aí os países que já estão na segunda onda, nós ainda nem conseguimos sair da primeira, vacina, por enquanto, só as promessas, mas efetivamente nada. Então, mas isso tem um outro lado também, sabia, Otávio? A gente percebe, é uma coisa muito nossa mesmo, é inerente ao homem. Nós não conseguimos ficar muito tempo, vou utilizar essa expressão, né? Preso. Nós não conseguimos ficar longe dessa coletividade por muito tempo. Porque se você for pegar em 1918, era outra sociedade. E lá foi basicamente nisso, né? Praticamente 2 anos em isolamento, quarentena, eles podiam sair, eles voltavam, as pessoas morriam, e eles experimentavam tudo. Então, de 1918 para 2020, né, tem muito tempo, e nós fomos aí nos modificando, nos adaptando, mas parece que chegou um momento que a gente está no nosso limite, não dá mais, né, não dá. E aí essa história do coronavírus, é verdade, ele estava aí, né, a médica estava explicando, coronavírus isso, coronavírus aquilo, da gripe, de não sei o quê, Aí ela foi explicando, né, do nome das gripes. Agora, professora, complicado. Diga, Paulo. Eu lembro que no início da pandemia eu já estava andando de máscara, né? Aí eu estava indo de ônibus, aí tinha um homem assim na calçada, ele me viu de máscara. Ele começou a rir da minha cara. Mal sabia ele o que poderia acontecer, né? Ai, gente. Não sei nem se ele está vivo agora. Mas é porque tinha isso também, as pessoas que desacreditavam, isso é piada, gente, isso não existe, isso é jogada política, isso é marketing, né? Teve tudo isso, sim. Sim, professor, e eu torço para que a sociedade brasileira, ela agora passe a se prevenir mais. Eu também. Há anos que eles já usam máscara, eles se previnem, por conta que lá também a incidência de vírus é muito maior. E eu torço para que o povo brasileiro possa se conscientizar. E eu também, porque está chegando dezembro, quer dizer, novembro, aí tem as confraternizações. Claro, você pode ir para a sua confraternização, gente, mas seguindo o protocolo, né? Não vai aglomerar, não vai para pagode, não vai para samba. Olha, a gente percebe, eu lembro que teve um mês aí que o point era se reunir lá na Península, vocês lembram? A praia ficava lotada. Aí saiu na mídia, né, na rede social. E muita gente criticando, né? Nossa, mas o que tem? Nossa, mas é só uma praia. Tá, você pode ir para a sua praia, mas fique em lugar aberto, fica lá de frente para o mar, né? Não vai inventar de jogar bola, não vai inventar de ficar num bar cheio. Eu acho que dá para fazer. Hoje, dá para você ter um lazer. Contanto que você não fique, né, aglomerado, gente. Dá sim. Mas é que o povo é teimoso, né? Tá nessa fase aí da teimosia. Aí complica. Oi, Otávio. Tanto que o Brasil, os Estados Unidos principalmente, é o país que mais está burlando essa ideia da quarentena, dessa ideia do isolamento. Porque, eu vou dizer pelo brasileiro, porque é a nossa sociedade, mas o brasileiro, ele, há muito tempo, é característica do brasileiro, ele leva tudo na brincadeira. O brasileiro, ele aprendeu
com esses anos a rir da própria desgraça. E com isso, é uma coisa que às vezes nos faz se livrar de momentos ruins, momentos tensos, mas também é uma grande desvantagem porque a gente vê uma coisa que é séria e começa a rir. A gente não leva as coisas a sério. Essa é a pandemia, as pessoas estão achando, daqui a pouco passa, então eu posso sair, posso fazer aquilo. Não leve em consideração a conscientização com o próximo, porque eu posso não me infectar, mas eu vou carregar o vírus comigo e eu posso infectar outra pessoa. O brasileiro é muito desleixado e ele não se preocupa tanto com essas coisas. É a história da responsabilidade coletiva. Né? Não é só você, é o outro. Então, tem a responsabilidade coletiva, tenha senso de coletividade. Não é? Enfim, eu vou dar um intervalo agora para vocês, para a gente fazer um lanche. Na volta a gente continua, tá? Vamos lá, turma. Sim, nós estávamos falando a respeito um pouquinho, né, desse contexto atual da pandemia, do pós-pandemia, aí vocês colocaram algumas coisas aqui, né? Estávamos falando, Gerlane disse assim, até a feirinha voltou. Na verdade, as coisas estão voltando mesmo, né? Já voltou show, já pode se apresentar em barzinho, né? Cantores. O que não voltou mesmo foi o futebol e as escolas, até onde eu sei. A feirinha, eu até vi no Instagram que voltou, mas está super organizado. O povo está seguindo o protocolo, parece que não está sendo vendido nem bebida alcoólica. Então, se continuar assim, né, tá legal. Mas se ficar realmente aglomerando aí, não dá. Deixa eu voltar aqui para os slides, onde nós paramos. Tá, eu estava falando para vocês sobre essa questão, né? Dessas dificuldades que a sociologia jurídica e o direito têm justamente em analisar esses problemas, né? Esses aspectos sociais. E aí o autor Escuro Neto, ele complementa. Nós temos uma complexidade, né? Combinada com a preterição de alguns sociólogos, que não se ocupam do direito como fato social e deixam, muitas vezes, a cargo dos juristas a análise da vida social. Então, esse teórico, o Escuro Neto, ele está criticando alguns sociólogos que acabam, né, fazendo a sua análise, mas não relacionam o direito como um fato social. E isso acaba ficando aí a cargo dos juristas, né? Então, ele critica porque ele acredita que a sociologia jurídica tem que ser ministrada por cientistas sociais, né? Como eu também já falei para vocês. O estudo de conceitos sociológicos é fundamental para compreender os fenômenos jurídicos, pois o direito é o caminho normativo mais utilizado para que o poder social se realize, principalmente o poder do Estado, né? Então, nós temos a possibilidade de fazer uma análise através de conceitos que nós vamos encontrar na sociologia, né? Mais à frente vocês vão ver. Temos aqui fato social, mudança social, conflito social, anomia, que é algo muito utilizado em Durkheim, né? Que é a ausência de regras, interação social, competição, socialização. Então, todos esses conceitos sociológicos nós vamos analisar agora sobre a vertente, né, da sociologia jurídica e do direito. Então, nós temos o fato social, que a gente analisou em Durkheim, temos o conflito social, que está inserido em todos os âmbitos, e a própria socialização, né, que, como nós estávamos falando. Chegou um momento que o ficar em casa, né, a história do isolamento, da quarentena,
Parece que não faz mais sentido. Por quê? Porque nós queremos estar juntos, né? Queremos voltar para essa coletividade. Mas ainda não é o momento da gente aglomerar. Então, antes de referir a sociologia jurídica ou sociologia do direito, faz-se necessário falar um pouquinho sobre o direito, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que o direito é natural às sociedades, desde aquelas sociedades mais primitivas, em razão de uma ordem social, de uma organização mínima, né, que é necessária à sobrevivência do grupo. Como forma de ordenamento dessas relações, dos conflitos de interesses variados e antagônicos, é que dentro de cada grupo social, nós pensamos o porquê do direito ter sido criado, né? E aí nós podemos voltar, vocês podem aí buscar na memória as aulas de ciência política, com o professor Burle, que com certeza ele falou sobre o contrato social, né, os contratualistas, e a história do pacto social, do estado de natureza. Então, nós precisamos estar no agrupamento social, mas nós precisamos do direito, precisamos de um ordenamento jurídico, né? Porque senão nós vamos viver em conflito eternamente. Então, assim, o direito decorre naturalmente das sociedades humanas. A única natureza que o homem passou a respeitar, né, e o faz por necessidade, é a natural tendência para a organização social. Então, quando nós nascemos, nós automaticamente somos inseridos em uma sociedade. Então, a partir daí é que nós vamos construindo as nossas relações, socializando, porém, nós aprendemos também que devemos respeitar as normas, né, sociais. Então, sob essa ótica, um autor chamado Sandfeld, ele diz o seguinte: talvez pudéssemos nos reportar ao momento em que o homem se tornou gregário e refinou sua capacidade cognitiva, quando da necessidade da sobrevivência. Motivou-lhe a lógica que o levaria a agregar-se aos outros para sobreviver, né? Ora, para viver em grupo, sem que os homens fossem lobos dos outros homens, que é aquela frase de Hobbes, né? O homem é o lobo do homem, limitando a violência para que não se exaurisse as forças materiais e humanas do grupo, na guerra de todos contra todos. Então, o que ele diz aqui, né? Que nós acabamos aí aprendendo, né, a ser mais gregário, nós tivemos a nossa capacidade cognitiva refinada por conta dessa sobrevivência em grupo, né, e que nós nascemos para sobreviver exatamente em coletivo. Porém, para que nós não chegássemos, né, a isso, o homem é o lobo do homem, né, se a gente não tivesse aí uma violência, a guerra de todos contra todos, os conflitos, justamente nós temos que ter o direito, né, para sobrepor essa ideia do conflito, que é a história do contrato social. E eu deixo o meu estado de natureza, sem regras, sem ordenamento jurídico, e agora eu passo a ter um contrato social, a ter um ordenamento jurídico. E aí nós temos o Faria, que ele diz o seguinte: os sistemas jurídicos podem ser compreendidos numa perspectiva jurídico-dogmática, própria ciência jurídica, como sendo um conjunto formal de regras jurídicas. Então, nós temos regras, temos sistematização, completude, coerência, tudo isso nesse sistema jurídico, tá? E, em contrapartida, nós temos a sociologia e todos aqueles conceitos que vocês já sabem, né? Se você for pegar um conflito social, socialização, anomia, nós podemos fazer várias análises com relação à nossa sociedade, tá?
Outra possibilidade é a perspectiva sociojurídica de compreensão dos sistemas. Considerando-se os lugares de interação. Então, é o seguinte, nós temos uma sociedade, né, que abarca aí vários indivíduos, nós, e nós temos que pensar, trazendo um pouquinho da antropologia, de que cada sociedade é única, que você tem um aparato normativo, né, nós temos símbolos, então, são vários a possibilidade de você ter um comportamento social relacionado à cultura. Então, vamos pensar aí na Índia, né, que tem a vaca como animal sagrado. Lá ela anda solto, entra nas casas, vai pelos comércios, né, fica andando, é livre. Né, mas então é um comportamento que o indiano já tem, está condicionado a essa aceitação, porque é um processo cultural, né? E todos os sistemas jurídicos, eles têm um aporte, né, como o nome já sugere, de um ordenamento jurídico. De acordo com Junqueira, essa nova perspectiva vai gerar o quê? Problematização da racionalidade jurídica moderna, baseada nas noções de simplicidade do direito e razão universal do indivíduo. Então, o que isso quer dizer? Mais uma vez, nós temos que buscar a nossa análise, levando em consideração, né, essas noções que ele fala de simplicidade do direito e razão universal do indivíduo. Claro que nós já sabemos também que o direito é algo, né, que provém de uma questão que tem uma rigidez muito grande, como você já viu. Mas não é um sistema lógico fechado, né? Ele tem que seguir as modificações de uma dada sociedade. A sociedade não vai ficar estática, né? Os aspectos, eles vão sendo modificados. E, consequentemente, o comportamento do indivíduo também. Pensar no nosso comportamento hoje, em 2020, é pensar que nós estamos condicionados à tecnologia, né? As tecnologias de informação, as mídias sociais, as redes sociais e afins. Lá no século XX, você não tinha isso, o nosso comportamento era outro. A gente socializava, né? Literalmente. Nós íamos para a rua, a gente brincava, né, não existia celular, não tinha essa história de rede social. Era aquela possibilidade de você estar ali junto aos outros, amigos, né, seus familiares, vizinhos, e hoje a gente percebe que é cada um na sua casa, na frente do computador, na frente do celular, só sai de casa mesmo. E agora mais ainda, né? Só sai de casa quando é arrastado. E olhe lá, e quando sai, ainda carrega o seu celularzinho. Então, o caminho para a consolidação da sociologia jurídica, enquanto disciplina no Brasil, já se encontra delineado. Então, vejam, desde 1994 até agora, nós temos aí muitos programas, né? Na formação desse pessoal aí, dos alunos, né, do curso de graduação, muitos estão inseridos em programas de pesquisa, mas o mais importante, eu creio que é a divulgação, né, da sociologia jurídica, que já tem um campo muito, muito bom aqui no Brasil. Óbvio que isso vai depender muito de que forma as universidades, as faculdades, trabalham os seus cursos de direito, tá? Entretanto, falta ainda uma uniformização dos programas quanto da formação dos profissionais. Talvez uma associação possa consolidar o campo da sociologia jurídica através da ênfase na pesquisa e na reflexão sobre o direito. Então, a gente pode até afirmar que o que falta talvez seja ali uma maior divulgação, porque quando o aluno
faz, né, escolhe o curso de Direito, às vezes ele nem sabe que vai ter Sociologia, né? Muito menos que vai ter Sociologia Jurídica. Mas ele acaba gostando, né? Então ele vai discutindo, vai percebendo que não é bobagem, tem muita coisa para a gente analisar. Então depende muito do aluno, claro, do professor também, né? E um dos principais obstáculos tanto da sociologia e da filosofia nas escolas é justamente isso, é a forma, é a metodologia do professor, é a forma como essas aulas são ministradas. E olha que hoje você tem 1000 possibilidades de ministrar uma aula, né? Você pode utilizar hoje vídeo, pode utilizar música, filme, os slides, um artigo legal, uma aula de campo, são muitas as possibilidades. Aí fica a critério do professor, qual utilizar? Qual é aquilo que eu posso casar perfeitamente com a minha turma, com os meus alunos? Claro que se você for ministrar aula no 3º ano do ensino médio, você já tem, né, digamos, uma maturidade. E se você for para a universidade, já é bem melhor, porque antigamente, eu lembro, eu já dei aula de sociologia em escola, né? E aí eu dizia, olha, turma, escola pública, hoje nós vamos assistir um filme para discutir o conceito de movimento social. Isso, professor, a gente vai assistir filme, mas e a aula? Olha, eles ainda tinham aquela noção de que a aula, né, não só de sociologia como as outras, tinha que ser a aula, escrever no quadro, né, copiar. Então, quando a gente quebra esse paradigma, diz, não, mas a aula pode ser até uma aula de campo. Se a gente quiser sair daqui e assistir aula no museu, nós podemos, né, passar uma tarde lá no centro histórico, é a aula, né, porque você assistir um filme, a aula, porque isso também foi o que nos foi passado, né, culturalmente, vem aí atravessando gerações. Hoje eu vejo, minha filha está no 8º ano, e aí eu estava vendo um trabalho que ela estava montando, né, em equipe sobre depressão. Na minha época, para eu montar um trabalho na escola, eu não lembro de montar bonitinho, fazer slide, colocar fundo musical, não lembro mesmo. Era uma coisa assim muito superficial. Hoje não, você tem 1000 possibilidades, né? E às vezes você pega um professor que também não é a formação dele, né, sociologia ou filosofia, mas ele está ali, ele diz, não, me dá, eu vou dar uma lida aqui nesse conteúdo e vou ministrar a aula. E aí o aluno faz uma pergunta, ele não sabe responder, ele enrola o aluno, né? E aí o aluno percebe, diz, não, mas não tem condição. Então, são muitos fatores. A gente pode dizer que tem ali um interesse, né? Dizer, nossa, mas eu quero falar mais sobre essa cadeira, né, de filosofia jurídica, psicologia jurídica, é bem interessante. Vocês estão tendo psicologia jurídica? Estão gostando? Fala a verdade. Ah, tá, deixa eu ir olhar o chat. Marcelo disse cinema, sim. Pois é, a psicologia jurídica é muito boa. Eu ministrei semestre passado também. Só que não era psicologia, era noções de psicologia jurídica. E aí você vê, né, quando isso causa um efeito no aluno.
Então, assim, hoje no Brasil, o campo já está formado, mas a gente tem que buscar trabalhar mais, não só com a sociologia jurídica, com as outras áreas também, né? O que acontece no direito, teoria geral do Estado, com a própria ciência política. Antigamente, se a gente falasse, eu vou dar aula de ciência política para vocês, o quê, professor? Não, professor, eu não suporto política. E aí, depois de um certo tempo, teve uma modificação. Hoje, né, eu também sou professora de ciência política, e eu posso dizer que os alunos, hoje, eles estão mais interessados ali, no início, certo? Tudo são momentos, né? São contextos que a gente vai atravessando. Era muito também dessa questão de ser alienada. Não, mas política, não vou falar sobre política. E aí, quando a gente fala, olha, mas tu vai precisar da política para a vida, né? É a mesma coisa quando a criança ou então a adolescente pergunta, por que eu tenho que aprender matemática? Aí depois é que ele vai entender, fulano, tu vai precisar, em algum momento tu vai precisar da matemática, né? E é assim que funciona, certo? E aí nós podemos trabalhar na nossa próxima aula a possibilidade de vocês trazerem fatos, né? Pode ser até, continuando aí nessa sequência de crimes, eu tenho até uns, mas era da minha aula de introdução à psicologia, mas é muito assim a diferença entre o psicopata e o sociopata. Vocês podem fazer e trazer na próxima aula uma pesquisa assim, rápida, de alguns crimes que chocaram assim o Brasil, tá bom? E por fim, salienta-se que esse estudo não deve parar por aqui, né? Outros estudos, com certeza, vão aparecer para incrementar esse artigo, para que, deste modo, as concepções e produções científicas mais atuais não fiquem marginalizadas nos cursos e sejam utilizadas, tá? Nós podemos... Deixa eu voltar aqui. Acho que a grande questão da sociologia jurídica também, turma, porque a antropologia, ela por si só, vocês gostaram de antropologia? Antes de eu falar, né, eu tenho que saber. Gostaram de antropologia? Que bom. Então, a antropologia, ela tem uma força, né? Ela é algo que tem nela e que já causa uma curiosidade, porque você vai estar falando sobre culturas diferentes, a cultura exótica, a gastronomia, né? Identidade, a questão do etnocentrismo. Então, isso causa uma curiosidade. Então, é mais fácil você compreender a antropologia, porque é como se ela tivesse, né, a todo momento na nossa sociedade. De fato, é assim. Agora, na sociologia jurídica, requer uma leitura, né? Requer uma maior atenção. Então, eu apresentei para vocês esses 2 slides. Então, para a próxima aula, você já tem que, né, ter terminado de ler, entendido, feito anotações, façam as perguntas para mim, tirem as dúvidas e tragam na próxima aula essa pesquisa de crimes hediondos que chocaram o Brasil. Pode ser em qualquer época, anos 70, 80, tá bom? E assim a gente vai discutindo um pouquinho essa questão comportamental da sociologia jurídica e o direito. E agora que eu falei demais, eu pergunto: tem dúvidas? Querem me perguntar alguma coisa? Podem falar.
Dionara, Maiane, que tá caladinha, Laiane, Adjane, Ruth. Todo mundo caladinho, né? Tudo tranquilo, né, Dionara? Legal, tudo tranquilo. E assim, não sei se eu falei para vocês. Ah, tá. Na bibliografia do nosso plano, tem um livro, vou lembrar aqui que é a bibliografia básica. Deixa eu pegar aqui para vocês, rapidinho, meu plano de ensino, peraí. Ah, tá, lembrei. O livro que nós vamos utilizar, a bibliografia básica, é Manual de Sociologia Jurídica, da Ana Lúcia Sabadell. Eu tenho esse livro, né? Eu vou depois postar lá na plataforma. Claro que a gente não vai olhar o livro todo. São, se eu não me engano, 2 capítulos ou 3, certo? E aí, todas as vezes, gente, que eu ministro Sociologia Jurídica, eu faço questão de fazer um seminário. Né? Sempre, sempre, sempre eu faço um seminário que é para fechar a disciplina, né? Mas estamos nesse formato de aula remota, e aí eu vou pensar o que eu vou fazer, né? Para aqueles 3 pontinhos das atividades. Vou pensar direitinho. Porque era tão bom, eu dava um autor para cada equipe e os alunos se viravam para montar o seminário. Mas como a gente está assim, fica um pouco complicado, mas até lá eu penso, certo? Então, se vocês não tiverem dúvidas, nós vamos ficar por aqui. Gostaram da aula? Pronto, Marcelo disse lá, a aula foi maravilhosa. Então tá. Dionara também, Igor, Maiane. Então, na nossa próxima aula, nós vamos discutir, né, um pouquinho mais esses slides agora, né, porque tem que ter mais leitura, eu já pedi para vocês fazerem, e vocês vão trazer também os crimes, tá bom? Os crimes hediondos. Então, tá certo. Até a próxima aula. Tchau. Boa tarde.